Como funciona a especialização em seguro RC Médico do Venda Seguro? Melhor do que te contar como ela é, o que tem, como são as aulas, quais são os materiais disponíveis, eu vou te mostrar. Assim que você contrata, você vai para essa tela aqui. Deixa eu compartilhar minha tela contigo. Essa tela inicial. Inclusive, aqui tem as atualizações de todas as aulas que vão sendo adicionadas, ou materiais também. Isso faz com que você saiba tudo em tempo real que está sendo incluído, e durante o seu 1 ano de contrato, você tem acesso a tudo que já tem na plataforma e todas as aulas e conteúdos que forem acrescentados durante esse período. Ao clicar nessa parte aqui, especialização venda seguro, aí sim você vai vir para o curso mesmo, a especialização. Quando você olha 41 horas, 126 conteúdos, você já pensa, meu Deus, é muito tempo, eu vou precisar de 41 horas e ler tudo isso para conseguir vender seguro para médico? Não, aqui é uma especialização. Então, para você se aprofundar, se especializar, sim, mas para que você comece a ter resultado, para que você faça a prospecção e já comece a vender, não é necessário assistir a todo o conteúdo. Por isso que eu dividi em módulos. Vou te explicar como funciona cada um deles e por onde você vai começar. Aqui são as aulas obrigatórias. Então, veja, tem esse botão verdinho aqui ao lado. Vou até deixar a tela inteira para facilitar a sua visualização. Nesse botão verdinho é quando você já concluiu a aula, tá? Então, observe que tem várias aulas, como eu posso dizer, gerais, iniciais, né? Então, como preencher o questionário, né? Quais são as perguntas que você precisa, quais as informações do médico, sobre a RQE, como consultar se ele tem RQE, sobre a renovação, franquia e POS, enfim, várias aulas, chefe de equipe, preceptor, tudo que você precisa saber, no mínimo, para trabalhar com seguro de RC médico. Ah, Tabata, eu já tenho noção, eu tenho de assistir todas essas aulas? Eu recomendo que você assista, mas você pode ir direto para a prova de conclusão, que é essa daqui. Nessa prova, você vai vai marcar, né, as perguntas, então você vai ter de colocar para iniciar a prova. Se você não obtiver 70% de acerto, é sinal de que você precisa ver sim o conteúdo da aula, tá? Mas se você tiver os acertos necessários, tudo bem, você pode passar para o próximo módulo. Voltando aqui para a especialização. Essa parte laranja, toda vez que você vê um card laranja, significa que são materiais para você visualizar, não são videoaulas, tá? E toda a parte azul são videoaulas. Além das aulas obrigatórias, nós temos outras aulas também, mas vou te mostrar primeiro o material de apoio. Aqui tem mapas mentais para facilitar seu aprendizado. Então, tem vários mapas mentais. Por exemplo, residente, como vender para residente. Tem a aula sobre isso. E essa aula originou esse mapa mental. Então, aqui de uma forma bem didática, você consegue obter as informações e aprender de uma forma dinâmica, fácil e divertida até, né? Não precisa ser aquela coisa maçante só de texto. Aqui também tem todas as condições gerais de todas as seguradoras que operam nesse mercado atualizadas. Então, eu quero a condição geral atualizada da Mafre. Você vai clicar aqui e tem para você fazer o download. Ela é atualizada toda vez que a seguradora faz essa atualização lá no site da SUSEP, ok? Temos também as tabelas comparativas para você entender a diferença entre algumas coberturas, né, que são muito importantes. Então, tabela de exigência do termo de consentimento informado, né, no sinistro. Quais são as seguradoras que exigem? Onde está escrito isso? Tem essa informação completa em todas as tabelas. E não tem só essa tabela, né? Tem também sobre extensão de pessoa jurídica, prontuário, RQE, ou seja, tudo para facilitar a sua vida. Vamos voltar aqui para a especialização. Temos também modelos de termo pós-venda. Esse termo é muito importante
Porque o segurado costuma achar que ele pode já fazer pagamentos para o terceiro, que ele pode fazer acordo, que ele pode assumir a responsabilidade. Então, aqui eu fiz um documento padrão que você consegue fazer o download, você consegue colocar no layout da sua corretora, com as informações, o logo, a cor, a fonte, tudo bonitinho. Uma orientação para que o segurado leia, assine ou dê o de acordo por e-mail, para que quando ele tem um sinistro, ele siga esses procedimentos, porque se você não fizer isso, é comum de quando ele avisar o sinistro, ele já fez tudo errado, já fez acordo com o terceiro, enfim, aí já não tem muito mais o que você fazer e ele pode ter o sinistro negado pela seguradora. Então, o termo pós-venda, eu coloquei esse nome justamente que é contratou a pólice, já dá o termo para o cliente assinar. E, ou então dá o de acordo, né, por e-mail. E nesse termo, a gente tem 3 modelos, tá? Tem um modelo para médico, pessoa física, para pessoa jurídica, né, quando é clínica, laboratório, hospital, e quando se trata de uma pólice coletiva. Então, tem já os termos adaptados de acordo com a necessidade de cada segurado, se é pessoa física, pessoa jurídica ou se é uma pólice coletiva. Além disso, nós temos outros materiais para download, checklist, quem faz seguro para cirurgião plástico, uma tabela aqui de quanto custa para o médico se defender, para você mostrar para ele, a relação do Conselho Federal de Medicina de Especialidades, modelo de apresentações. Ah, as apresentações têm um módulo também, já vou mostrar. Modelo de checklist e emissão da pólice, modelo de proposta, modelo de orientação em caso de sinistro. Então, tudo aqui bem detalhado, bem simples para você compartilhar com seus colegas da corretora para seguir todos os protocolos certinhos, evitar problema para a sua corretora. Uma coisa que eu esqueci de falar, que nas aulas obrigatórias, com esse conhecimento, você já consegue abordar o médico. Você já assiste hoje e amanhã você pode fazer uma visita. Então, ao contratar, você já vai ter acesso a esse conteúdo. Então, você já vai, em 1h30, 2 horas mais ou menos, você vai demorar para assistir essas aulas, você já vai estar apto para poder fazer suas primeiras visitas, suas primeiras abordagens, porque ali tem o principal do que o médico vai te perguntar, das informações que você precisa ter para você ir com segurança, né? Não ter receio de chegar lá e, né, ficar gaguejando, ai, não sei se é bem assim, não sei como funciona. Então, fica tranquilo que tem tudo isso aqui nessas aulas obrigatórias. Eu fiz isso com base na minha experiência, tanto profissional quanto dos alunos, né, que eu Venda Seguro já tem mais de 6 anos, então são mais de 6 anos ouvindo feedbacks, né, de aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que que eu respondo. Então, já coloquei aqui nesse material. Voltando para o conteúdo, nós temos também as masterclass e mentorias. Todo mês a gente tem uma mentoria. Algumas delas são temas sobre médico, né? Então, aqui teve a mentoria sobre o Vipitangui, sobre o cálculo de defesa. Enfim, elas estão todas concentradas aqui. E as masterclasses, que são aulas com mais de 1 hora. Por isso que elas são chamadas de masterclass. As aulas, em geral, elas são mais curtas, no máximo 20 minutos. Tem aula de 5 minutos. Enfim, que é para você rapidamente esclarecer uma dúvida, aprender sobre algum termo, alguma cobertura, alguma exclusão. Ali na Masterclass, a gente já se aprofunda naquele tema, que é para você realmente ficar especialista. Aí tem as aulas sobre coberturas e como contratar, ó, como eu falei, são aulas mais curtas, né? 3 minutos, 5 minutos, sobre insatisfação com o resultado, médico que atende pelo SUS, precisa ou não precisa de seguro, enfim, como que funciona a pólice coletiva, precisa ter individual da mesma forma, transplante capilar, sublocação de sala pela clínica, o seguro cobre, enfim, cirurgião plástico, uma dica aqui muito importante para você localizar os cirurgiões plásticos. Veja que tem uma série de aulas e você pode assistir fora de ordem, conforme você vai tendo dúvidas, tá? Não é algo que você precisa de uma vez assistir todas sem parar. E você vai precisar também retomar os conhecimentos, né? Porque é muita coisa nova. Então, você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser, ok? Bom, aí temos as coberturas, temos as aulas relacionadas a sinistros e casos reais. Então, aqui sobre culpa grave e dolo. Aqui eu expliquei sobre o caso da Sheila Mello, médica do Círio, que foi acusada de homicídio culposo. Expliquei por que, mesmo o médico ganhando a ação, ele ainda assim tem prejuízo, o que é honorário de sucumbência. Enfim, aulas bem completas sobre sinistro. Tudo aqui, ó, acordo, trânsito em julgado, tudo que você precisa saber sobre sinistro
nessa aula aqui. A gente também tem um módulo só de sinistro no Venda Seguro, tá? Um módulo à parte com mais aulas ainda. Aqui é uma noção geral de sinistro, mas você também tem acesso ao módulo exclusivo de sinistro. Aqui você tem acesso a modelos de questionário. Aqui você tem acesso à semana do RC Médico, que são 3 aulas, né, que foram feitas lives, que é, eu quero começar, eu não tenho muita noção. É bacana você assistir também essas 3 lives para ver qual que é o público-alvo, por onde você começa. Enfim, tem noções gerais aqui sobre o mercado de RC Médico, então vale a pena, se você está começando do zero nessa área, iniciar pela semana do RC Médico. E aqui o modelo de apresentações. A gente tem 3 modelos de apresentações. Você pode fazer o download, você pode colocar na sua identidade visual, colocar suas informações da corretora, pode trocar imagens, pode trocar o texto, enfim, é uma sugestão. São 3 modelos para que você possa rapidamente já poder usar e fazer as apresentações com o seu cliente. Além dessa parte do módulo, né, da especialização de RC Médico, você também vai ter acesso ao banco de exemplos de sinistro. Esse banco de exemplos tem vários casos reais, compartilhar aqui contigo, para você poder usar na sua visita, mandar por WhatsApp, mandar por e-mail, transformar em conteúdos para rede social, né, para o LinkedIn, para o Instagram, enfim. Você vai poder dar para uma agência, se você quiser, e eles fazerem um conteúdo, ou então você mesmo vai poder ler o que aconteceu naquele caso e fazer um conteúdo. Então, de médicos e clínicas, você vai ter acesso a 89 casos reais que eu entrei pessoalmente no site dos TJs do Brasil e busquei, fiz essa curadoria. Nenhum desses casos tem sigilo, está em segredo de justiça, não fere LGPD. Então, você pode fazer o download, pode compartilhar com o seu segurado. Aqui tem um resumo do que aconteceu na ação judicial e o PDF é a decisão judicial na íntegra, tá? Então, aqui você vai poder pegar casos mais relacionados à área de atuação do médico que você está prospectando. Você vai poder pegar casos que ele foi absolvido, entre aspas, né, que ele não foi condenado. Você vai poder pegar casos em que houve condenação, para exemplificar a importância do seguro. Então, são 89 casos. Isso ajuda bastante no convencimento do cliente. Tem de residente, tem cirurgia bariátrica, anestesista, cirurgia plástica, oftalmo, otorrino, tem de tudo, tá? Tem casos de homicídio culposo e todos esses casos, eles estariam cobertos na pólice, tanto os custos de defesa quanto a condenação. Isso é muito importante porque na imprensa, se você pesquisar no Google, né, erro médico, você vai achar uma série de casos de acusações de erro médico. Mas você não tem o conhecimento para poder avaliar se aquela situação teria ou não cobertura no seguro. Quando eu fiz essa curadoria de ações judiciais, de cases, eu verifiquei e coloquei casos que teriam sim cobertura. Então, aqui nenhum deles vai incidir em uma exclusão, vai ter algum problema. Então, aqui a ideia é justamente que você possa usar sem problemas. Ainda mais hoje com a inteligência artificial, né? Você pode fazer o download da decisão judicial e pedir para a IA fazer um modelo de post, fazer um artigo para o LinkedIn, fazer um artigo por e-mail, e aí você pode manter o contato com seus clientes que ainda não contrataram um seguro, mas estão com a ideia de contratar. Nas aulas tem também qual limite contratar, então para você poder indicar qual o limite adequado para o médico. Tem as especialidades que os prêmios são mais altos, aí tem aulas mais robustas para você convencê-los a contratar, o porquê que um obstetra vai pagar 7 mil, 10 mil reais numa apólice por ano, um cirurgião plástico, um anestesista. Então, nesses casos, eu ensino detalhadamente os argumentos de venda, como que ele dilui esse custo ao longo do ano, por que que ele precisa da apólice, e tem uma série de exemplos, tanto na aula quanto no banco de exemplo, que se ele optar por ficar sem seguro, é uma escolha muito arriscada, e ao invés dele investir 7, 10 mil reais, pode ser que ele perca 500 mil, 1 milhão, e o baque vai ser muito maior, né? Então, 7 mil em 10 vezes não é algo que vai impossibilitar ele de contratar, afinal de contas, esses médicos especialmente são bem remunerados, e tudo isso está bem explicadinho aqui nas aulas, para que você possa facilmente convencer
o médico da importância do seguro. A metodologia do Venda Seguro, ela é prática, ela é didática, é para você usar no seu dia a dia. Aqui eu não conto a história do seguro do RC Médico, eu não conto a história quando surgiu a primeira faculdade de medicina no Brasil, eu não estou preocupada que você saiba as origens e a parte teórica, eu estou preocupada com a prática, que você saiba os conceitos e aplique para que você contrate a pólice certa para o seu cliente e preste um bom suporte na hora que ele mais precisar, que é no sinistro. E, infelizmente, tem muitos corretores que acham que é simples contratar um seguro de RC médico, que é só lá se cadastrar na seguradora que vende, emitir a pólice, mas não sabe a diferença, não sabe avaliar quais são as seguradoras que exigem prontuário, que exigem RQE, que tem cobertura de chefe de equipe ou não, de preceptor, e isso faz toda a diferença no sinistro. O corretor contrata uma pólice numa seguradora que não cobre preceptor e aquele médico é justamente preceptor, né? Então precisa ter essas informações. Se você não sabe o que é preceptor, fica tranquilo, você vai descobrir aqui nas aulas, vai saber identificar também como avaliar em cada produto, quais são as melhores seguradoras. E o que é bacana, quando você apresentar as propostas para o seu cliente, você não vai apresentar qual tem o menor prêmio, você vai apresentar quais são as mais adequadas para ele. E se ele falar, e a fulana, meu amigo tem seguro com a seguradora tal, por que você não me apresentou? Olha, ela não é indicada para você, porque eu vi aqui que você faz procedimento com finalidade estética, ela tem exclusão para Botox, e você pode ter um sinistro negado. Aí, além de tudo, ele vai te indicar para o amigo, porque o amigo também faz procedimento estético e contratou o seguro com um corretor que não entendia. Isso é muito comum de acontecer com os meus alunos, porque as vendas, normalmente, os poucos corretores que trabalham nesse segmento vendem diferença por prêmio e franquia, e isso, óbvio que deve ser avaliado, mas é uma segunda etapa. Primeiro qual seguro é adequado para aquele perfil de médico, qual seguro cobre os principais riscos dele. Não é tudo igual, tem muita diferença. Aí depois, sim, você vai para essa parte de prêmio e POS. Eu também explico que você deve tomar muito cuidado com a POS. E como que faz para contratar? Existe turma aberta, quando vai abrir as inscrições. O Venda Seguro não trabalha com turmas, você pode entrar a qualquer momento, você pode contratar agora, você vai receber um e-mail com login e senha, já vai poder assistir às aulas obrigatórias, tá? Não vai ficar travado durante o período de teste, você vai poder consumir esse conteúdo, colocar em prática. E vai ter acesso também a todos os materiais e a tudo que for sendo acrescentado ao longo do ano. Quem já é meu aluno sabe, eu sempre coloco material novo, aulas novas, porque o seguro vai mudando, né? Antes, a IG e a Tolkien não estavam nesse mercado. Elas entraram agora no final de 2025. Então, é dinâmico, vai mudando tudo isso e as aulas precisam ser atualizadas, os materiais. E para que você não perca tempo confuso com tudo isso, eu faço isso bem fácil para você. E lá na parte inicial você vai conseguir ver essas alterações. O Venda Seguro, como eu falei, é um contrato anual. Você pode pagar à vista ou em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Você tem acesso imediato, como eu falei, tem 7 dias para teste, que isso é uma questão legal do Código de Defesa do Consumidor. Então, você tem 7 dias para decidir se você quer continuar na plataforma. Se você não quiser, a amizade continua, você mesmo consegue entrar lá no sistema de pagamento e cancelar, tá? Mas tem que ser dentro dos 7 dias. Se não, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que se você quer trabalhar com seguro de RC para médico, o Venda Seguro vai atender 100% da sua necessidade, talvez até mais de 100%. É muito comum eu receber feedback de alunos que comentam que tinha muito mais coisas do que eles imaginavam, de como a plataforma ajuda no dia a dia, como traz segurança, porque no treinamento das seguradoras, obviamente, cada uma foca nos seus pontos positivos. Muitas seguradoras, infelizmente, nem os seus colaboradores sabem a diferença de RQE, de preceptor, de chefe de equipe, quanto que exige prontuário, quanto que não exige, enfim. E aí o corretor fica sem informação e na hora do sinistro, se ele é negado, fica aquela situação frustrante com o cliente, você perde esse cliente, ele vai saindo falando mal para todo mundo, do corretor e até do seguro, porque ele acha que o seguro que tinha pegadinhas e, na verdade, foi vendido da forma errada. Por isso que é muito importante ter o conhecimento, e são 6 anos de experiência
só com corretores para trazer tudo que você precisa saber. Além disso, eu sou advogada e especialista em responsabilidade civil e direito médico. Atuei no mercado por mais de 15 anos, em seguradora, resseguradora, já escrevi produto, já trabalhei em jurídico, já trabalhei em sinistro, já trabalhei na subscrição. Então, eu tenho muita propriedade sobre o tema, conheço bastante do assunto, acompanho a jurisprudência, e no Brasil a gente tem muitas ações judiciais, a gente tem um número muito grande de médicos, são mais de 600 mil médicos, a maioria deles não tem apólice, e o Brasil é o segundo país do mundo em número de ações alegando erro médico. Então, olha quanta gente precisa de um corretor preparado, especializado para contratar uma apólice. E por meio do seguro RC profissional para o médico, é a porta de entrada para você vender outras apólices que você queira também. Seguro de vida, plano de saúde, do automóvel, residencial, do consultório, de equipamentos, né? Se ele tiver equipamentos, seguro viagem, enfim, tudo que você quiser, porque o médico é um profissional liberal que tem muitas demandas, que é bem remunerado, que tem condições de se proteger e que precisa de uma série de apólices. Só que o RC profissional, especialmente, a maioria dos corretores não sabe argumentar a respeito, não sabe como o seguro funciona, só sabe falar que é um seguro que cobre a responsabilidade do médico, tá? E ele fala: até hoje eu não precisei disso, por que agora eu vou precisar? Você vai explicar tudo isso para ele com base nas aulas que eu mostrei para você. Bom, se você quiser fazer parte do Venda Seguro, vou deixar o link aqui para você contratar agora. E como eu disse, o seu acesso será imediato e por um ano você vai receber todas as atualizações e vai poder continuar o seu processo de capacitação e especialização.